Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o senhor Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pelo tempo aí para ouvir nossa teleconferência. Iniciando aqui pelas realizações, né? Esse foi um trimestre bastante ativo e eu acho que tem bastante gente aqui nesse call que estava bem ansioso aí por conta dos anúncios que nós fizemos aí nos últimos trimestres, que acabaram concomitantemente sendo concluídos aqui todos nesse trimestre. Então, eu vou passar um pouquinho deles rapidamente aqui para vocês. Bom, o primeiro é o swap de ativos, a gente anunciou isso no começo desse ano, né? É um swap onde a gente fez uma troca de participação que a gente tinha nas torres JK, com participação no Tietê Plaza Shopping e no Shopping Cerrado, né? Então, basicamente, a gente recebeu 37,5% da participação do Tietê Plaza Shopping, recebeu 37,5% da participação da SPE, que detinha 85% do Shopping Cerrado, e a gente recebeu também 19 milhões aí, que é referente a 37,5% da dívida que tinha no Tietê Plaza Shopping. Em troca, a gente cedeu 20% das torres JK, Torre D e E. É, a gente cedeu também 79 milhões em dívidas que estavam atreladas a essa participação de 20% nos shoppings, não, nas torres, desculpa, e a gente entregou também 57 milhões em dinheiro. Então, essa configuração aí, ela acabou que num momento breve aí, a gente ficou com uma participação de 62,5% no Cidade e de 85% no Shopping Cerrado. Isso daqui já estava um pouco alinhado também com a transação que a gente também anunciou aí no dia 27 de fevereiro, que era aquela transação com a XP Malls, né, de venda de shoppings. Então, recapitulando aqui, foi uma venda de 6 shoppings aqui, todos os shoppings do nosso portfólio, que somou um total de 1.850 bi. As participações que nós vendemos foi de 51% do Gran Plaza, 32% do Cidade, 70% do Metropolitano, 52,5% do Tietê, né? Então, desses 52,5%, 37,5% foram justamente referentes a essa troca que a gente fez, esse swap. 85% do Cerrado, que também aí a gente recebeu 31,22, né, que é os 37,5 vezes 85%, e 23% do Shopping D. Essa transação foi concluída aí exatamente 4 meses depois que ela foi anunciada. A gente conseguiu concluir com sucesso. E pós essa conclusão, a gente ficou aí com uma participação de 10% no Gran Plaza, de 60% no Cidade, 10% no Metropolitano, 10% no Tietê. A gente vendeu a totalidade da nossa participação no Cerrado e ficou aí com um pouco mais de 12% no Shopping D. Além disso, a gente também anunciou nesse trimestre que assinamos um MOU para o desinvestimento no Brasília Machado, num total aí de 32,5 milhões, que será pago em 6 parcelas, e aí a gente ainda está aqui nos processos
para poder fazer a assinatura e a gente está mirando aqui para conseguir concluir a assinatura dentro desse trimestre. Além disso, teve um evento subsequente que está descrito aqui, que é o pré-pagamento da 13ª debênture. Era a debênture mais cara que a gente tinha aqui no nosso portfólio de dívida, né? A dívida mais cara. É uma dívida que estava custando para a gente CDI mais 2,05 e tinha um vencimento em março de 26, então a gente já fez o pagamento antecipado dessa debênture. Outro ponto que aqui nem está considerado como fato evento subsequente, mas que a gente divulgou ontem, depois do fechamento do mercado e depois da divulgação dos nossos resultados, foi a distribuição de dividendos que a gente vai fazer de 440 milhões, né? Será pago aí no dia 2 de setembro. Esse dividendo ele ficou em 440 milhões justamente porque foi o lucro contábil que essa operação finalizou, né? Finalizou com um pouco mais, e aí tirando as deduções legais aí, a gente ficou com um lucro contábil passível de ser distribuído de 440 milhões, e a gente fez a distribuição, né? Propôs aí para o conselho e aprovou a distribuição integral de todo o lucro distribuível que a gente tem, né? Então é o lastro que a gente tem para poder fazer a distribuição. Pós a distribuição de dividendos, a gente vai ficar com um caixa bastante alto ainda, né? Então a gente vai ficar com um nível de alavancagem bem baixo. Além disso, a gente tem aí para receber até o final do ano mais uma parcela próxima aí de 360 milhões, ainda com correção de CDI e mais alguns ajustes de preço, deve ficar perto aí entre 380 e 400 milhões, talvez. Com isso, a gente entende também que existe espaço para devolver mais aí para os acionistas. Como o nosso lastro para distribuição de dividendo é o lucro que a gente tem contabilizado no nosso PL e a gente já usou ele majoritariamente para fazer essa distribuição. A gente está analisando aqui para fazer uma redução de capital para também devolver um pouco mais aí para os acionistas. Isso depende também de negociação com os credores, então a gente vai manter todo mundo informado aí dos próximos passos e de qual que vai ser o volume dessa redução de capital via fato relevante. Seguindo aqui com a apresentação, né? Então, aqui tem um pouco do fluxo de caixa da transação que a gente fez, né? Como uma transação que ela não foi paga integralmente no fechamento, a gente recebeu no fechamento 941 milhões, né? Um pouco mais da metade aí do volume. A gente teve um pagamento de imposto que foi bastante otimizado aqui, a gente tentou utilizar um pouco do prejuízo que a gente tinha acumulado, utilizou também créditos fiscais que a gente tinha, então a gente conseguiu fazer um pagamento caixa dessa transação de 70 milhões. E a gente tem a primeira parcela aí de 360, essa parcela é o valor absoluto, então ainda você tem a correção do CDI, tem algum ajuste de preço que será pago aí no final do ano. E no final do ano que vem, a gente tem mais uma parcela de 550, esse também é o valor nominal, vai ser corrigido por CDI e pago aí no final do ano que vem. Quando a gente olha a transação como um todo, ela gerou um caixa líquido de 1,780, sendo que só dentro do ano de 2024 a gente vai receber um bi 230. Aqui um pouco de como ficou embaixo aqui no portfólio remanescente, né? Um pouco de como que ficou nosso portfólio. Então a gente teve uma redução, obviamente, bastante grande em termos de ABL dos shoppings, né? Reduzimos 70%. 77%, passou de 127 para 29 mil metros quadrados. De escritórios, a gente diminuiu 10%, que é justamente essa parcela que a gente cedeu no swap de 20% das torres JK. O resto permaneceu igual. Apesar da gente hoje ter um portfólio aí que reduziu praticamente pela metade em termos de ABL, a gente acredita que em termos de qualidade a gente melhorou bastante, né? A gente nessa venda fez a venda de uma parcela de shoppings que tinha uma produtividade menor do que o portfólio remanescente. E o portfólio remanescente ele também agora tem uma concentração muito maior aqui na cidade de São Paulo, que a gente acredita que tem mais resiliências aí e na hora de também de fazer um pick-up aí de onde às vezes a gente tem alguma crise, ele também acaba sendo mais rápido a retomada. Entrando já no desempenho operacional, começando pelos shoppings, a gente teve aqui uma melhora
aqui no nosso, na nossa ocupação, acho que é uma das ocupações que a gente teve aí nos últimos anos mais altas, né? Então a gente conseguiu chegar aqui a 96% do nosso portfólio ocupado. Nos outros trimestres, tanto de 22 quanto de 23, a gente tinha uma vacância no edifício corporativo, o prédio comercial, né, que tem lá no Grand Plaza. É, Sem considerar a vacância que a gente tinha, a gente teve aí do trimestre passado para esse um aumento de 1,2%. Se a gente considerar a vacância que tinha lá e a gente já alocou esse predinho aí, a gente sobe de 94,2 para 96. E a ocupação financeira aí, ela correu até um pouco melhor, né, aumentando 2%, um pouco mais de 2% do segundo TRI de 23 para o segundo TRI de 24. Aqui, olhando a venda dos shoppings, a gente cresceu aí 2,6% em vendas totais, né? Que a gente fez um build-up aqui do que foi same-store sale, do que foram substituições de loja e do que foram aqui os aumentos em mall e mídia. Então, a gente saiu de 750, chegando em quase 770 milhões no trimestre, com um same-store sale no trimestre de 1%. Aqui teve, muito provavelmente, todas as companhias abertas tiveram também a esses mesmos descasamentos, né, quando a gente compara same-store sale, principalmente por conta de mudança da data de Páscoa de um ano para o outro. E aí, quando a gente olha no trimestre, a gente teve no semestre, desculpa, a gente teve um crescimento de 2,4 na venda, de mesmas lojas, e no aluguel de mesmas lojas, aí a gente subiu 3%. Todos esses números, eles estão considerando aqui o nosso portfólio antigo, né? As participações antigas, sem considerar as participações vendidas. Então, acho que até para corroborar um pouco do que eu falei em relação à melhora da qualidade do portfólio, né? De produtividade do portfólio pós essa venda, se a gente considerasse aqui os mesmos números, mas com o nosso percentual atual, né, o nosso novo percentual, a venda de mesma loja a gente subiria para quase 2%, né, isso não saltaria de 1% para 2%, quase dobraria no trimestre. O aluguel também seguiria um pouco desse movimento, na verdade ele subiria para quase 1%, então triplicaria. E uma coisa que a gente fez nesse último ano, a gente fez bastante substituição de lojas que tinham pouca produtividade por lojas que têm mais produtividade. Então, até quando a gente olha aqui as substituições, ela é mais representativa no crescimento aqui das vendas do que o próprio same-store sale. E olhando o semi-area sale, né, que é esse comparativo é, com o novo portfólio que a gente tem, a gente ficaria próximo aí de um pouco acima de 3% de crescimento nas vendas. Nos edifícios corporativos, a gente aí teve praticamente estático, né, de um trimestre para outro, a gente ficou em 85,5 para 83,6, né, isso daqui a gente perdeu algumas áreas em edifício, mas em compensação, acho que a gente tem aí já um bom prognóstico de locação desses triple A's, uma parte que foi muito impactada também por conta da mudança aqui de participação, né? Então, tem uma participação menor num prédio que tinha uma ocupação maior. E, por último, aqui, em relação à ocupação, a ocupação do nosso galpão no CLD, hoje ele está com 2/3 aí da sua área ocupada. Esse 1/3 remanescente aí de ocupação, a gente já tem negociações bem avançadas, então a gente acredita que vai ter uma boa evolução até o final do ano na ocupação desses galpões, desse galpão, né, que é a primeira fase. As outras fases, elas ainda estão em obra e estão ainda em pré-locação, mas como elas vão ser entregues ainda em meados do ano que vem, a gente está mantendo o esforço de venda na área que a gente tem ainda vaga na fase um, que eu acredito, assim, a gente está bem otimista que vai conseguir finalizar essas locações até o final do ano, no máximo. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Hector para ele falar um pouco do desempenho financeiro da SIM. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença na nossa conferência. Eu vou começar aqui falando um pouco dos principais indicadores, mas antes falar um pouco do efeito da venda, né? No nosso balanço que tem algumas características que acho que é importante esclarecer para o leitor aí das DFs. Né? O
primeiro ponto aqui que toda o reconhecimento de lucro da venda já está aqui na DRE, né? Então não tem nenhum efeito importante do contas a receber que a gente vai ter no lucro dessa venda, a não ser a receita financeira que o Thiago comentou, né? Todas as duas parcelas vincendas aí são ajustadas por CDI, então obviamente a gente vai ter um pouco de resultado financeiro durante o período aí onde a gente vai ter esse contas a receber no balanço, mas o resultado em si grosso da venda já está aqui. Então, falando do lucro líquido, a venda ela teve uma participação de aproximadamente 450 milhões nesse lucro líquido, né? O restante são efeitos operacionais recorrentes e alguns outros efeitos não recorrentes de outros itens que não relacionados à venda. Outro impacto também que a venda vai gerar, obviamente, né? A gente vendeu um pouco mais de 75% da nossa BL de shoppings, né? Mais ou menos 60% do resultado. Então, obviamente, a gente vai ver o top line da companhia, o EBITDA, menores do que a gente vinha apresentando. Então, mais ou menos em torno de 10 milhões de EBITDA que a gente perdeu por mês, 120 por ano. Então, se pensar que no run rate de EBITDA a gente está estimando em torno de 85 milhões. Então, a nova companhia ela vai ter um EBITDA menor, mas a gente espera ter boas margens, né? Margens muito melhores, porque a gente vai ter um balanço desalavancado, e ativos, principalmente na parte de shoppings, mais produtivos, né? A gente, só em termos de NOI, a gente espera uma produtividade de 70% melhor com essa configuração de portfólio, né? Muito mais concentrado no Sudeste, que é onde a gente tem mais influência, mais know-how. Então, acho que a gente espera ver uma companhia com balanço bem mais equilibrado, com possibilidade tanto de remunerar os acionistas, mas ainda com espaço para fazer aquisições, para crescer de novo, com um portfólio novo. Então, essa estratégia de reciclagem sendo executada é como a gente vinha falando nos últimos anos, né, como estratégia. Então, a gente fechou aqui o trimestre com lucro de 463,8 milhões. Como o Thiago comentou, os 440 milhões de distribuição já atendem, né, a reserva legal que a gente precisa manter aqui no balanço como reserva, né, é de 5%. Então, por isso a gente está distribuindo todo o lucro possível de distribuição. O EBITDA a gente fechou com 644,7 milhões no trimestre, né, um crescimento expressivo, obviamente, por conta da venda. A venda aqui foi responsável por mais ou menos 560 milhões desse EBITDA, e o FFO de próximo de 500 milhões. Na parte de resultado ajustado, né, tirando os efeitos não recorrentes, a gente fechou o trimestre com um lucro próximo de 10 milhões, versus um prejuízo do ano passado, do primeiro semestre, né, de 6 milhões, um EBITDA de 77,6 versus 81 do ano passado, uma queda de 4. Se a gente ajusta, né, esse EBITDA que a gente perdeu da venda já no mês de junho, né, a gente teve um mês a menos aí de resultado desse portfólio que a gente vendeu, a gente teria crescido algo em torno de 9%. Então, a parte operacional da companhia está funcionando bem, como tem funcionado nos últimos trimestres. Então, é mais um efeito aqui de venda mesmo. E o FFO 25,9 do primeiro semestre versus 12 do ano passado, aqui bastante, mesmo com o efeito da venda, né? A gente tem uma melhora significativa do FFO por conta de menos despesa financeira e um pouquinho mais de receita financeira, né? O resultado financeiro aqui foi 14 milhões melhor do que o ano passado, né? Até aqui. No próximo slide, a gente mostra um pouco como foi o NOI acumulado do semestre. Então, a gente fechou em quase 92 milhões, que é uma queda de 4%. Se a gente ajustasse aí, fizesse um semi-properties NOI, a gente teria um crescimento em torno também de 7%, algo em torno de 7%. Mesma coisa em shoppings, a gente teria um crescimento em torno de 7% se ajustasse a participação, versus esse decréscimo de 4,6%. Em escritórios também, lembrando que no swap de ativos
a gente vendeu 20% dos 30 que a gente tinha nas torres JK, então a gente também perdeu resultado em escritório recorrente. Então, se a gente ajustasse aqui esse resultado, a gente teria crescido algo em torno de 6%. Então, no geral, o resultado operacional do trimestre foi bom, do semestre também, cujo esses efeitos aí de venda distorcem um pouco a análise, mas a mensagem aqui é que os empreendimentos têm respondido como a gente tem planejado, né? Partindo aqui para alavancagem, né? Esse trimestre tem um dado diferente, né? A gente fechou com um caixa líquido de 200 milhões, então uma dívida bruta de 1,18 bi, 1,19 bi, um caixa de 1,219,7 bi. Então esse caixa líquido de 200 milhões vai permitir a gente fazer essa distribuição e ainda ficar com uma alavancagem bastante baixa. E se a gente considerar os recebíveis que a gente tem ainda da venda, a gente fica com um caixa líquido muito negativo, né? Então, a dívida líquida sobre EBITDA ficou negativa, né, 1,2 no trimestre, e também os covenants financeiros e FRS também todos negativos aqui, né? A gente tem mais caixa do que dívida. Por fim, no último slide, a gente mostra o cronograma de vencimentos. Esse cronograma aqui já considera o pré-pagamento da 13ª, que a gente fez agora no final de julho. Então, a gente tirou aqui do nosso cronograma em torno de 160 milhões entre amortizações e juros acruados até 31 de julho. Então, para esse ano, a gente só tem amortizações mensais de uma dívida em torno de 30 milhões que a gente tem em uma das SPS, então, uma amortização irrelevante. E para os próximos anos, a gente tem entre 120 e 135 milhões de amortização. Então, uma, um cronograma bem suave aqui de dívida, né? A não ser em 2028, onde a gente tem uma dívida, um vencimento mais expressivo, mas a gente está com fluxo de caixa bem equacionado aqui para os próximos anos, né? E com recebimento da XP em dezembro do ano que vem, a gente vai ter possibilidade de ou reduzir essa dívida ou fazer aquisições que vão agregar no nosso resultado operacional e que vai casar com esses vencimentos de dívida. Então, a gente tem uma opcionalidade muito boa na mão, né? Sem pressão de vencimento, com caixa bastante, né, com caixa líquido aqui para a gente remunerar mais acionista e fazer a opção do que for melhor para a companhia em termos de rentabilidade, né? Então, é isso. E, por fim, o nosso custo de dívida caiu um pouco em relação ao último trimestre. Era em torno de 1,5, foi para 1,3, justamente pelo pré-pagamento dessa dívida mais cara. E em IPCA, a gente tem uma dívida em torno de 6,5, que também é uma dívida muito boa aqui, quase CDI careca, né? Então, em termos também de custo de dívida, a gente tem um nível de alavancagem muito bom e com custo bom, né? Então, já fecho aqui a sessão dos resultados financeiros e podemos ir para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e, em seguida, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila em abaixar a mão. Caso queira fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e a sua companhia. A primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira é em relação aos dividendos, né? Vocês comentaram aí, o Thiago falou um pouco na abertura sobre essa negociação, né, que vocês estão fazendo até com credores para eventualmente liberar espaço para fazer uma redução de capital. Aí a minha dúvida aqui é a seguinte, né? Primeiro, vocês têm uma ideia assim de timing, e eventualmente até se tem algum pênalti, né, que precisa pagar para os credores aí para fazer essas renegociações de dívida e a redução de capital. E aí, ainda nesse tema, né, se vocês estão pensando
para um primeiro momento, eventualmente para esse ano, é mais uma distribuição para os acionistas referente somente a essa trancha de dezembro 24 que vocês têm para receber, ou se existe também a possibilidade de vocês eventualmente fazerem aí uma antecipação do recebível de 2025 também, né? Porque eu entendo que como está lastreado aí já nos próprios ativos, né, na operação, eu entendo que talvez o risco aí de não recebimento ele quase não existe, né, dessa tranche, então talvez seria barato até com fazer uma operação financeira para antecipar esse recebimento de 2025 e aí talvez a distribuição agora poderia ser bem maior, né? Então vocês podiam dar uma cor nisso. E a minha segunda pergunta é em relação ao DNA, né, que vocês até comentaram na apresentação da expectativa de margens, né, de ter uma margem NOI mais alta, né, na companhia pós-vendas por conta até dessa, acho que o Shopping Cidade de São Paulo fica muito relevante, né, no portfólio, então ter uma margem NOI mais alta, mas aí a minha pergunta é no EBITDA, né, porque é, eu imagino que vocês não vão fazer, né, nenhum corte relevante aí talvez das despesas mais fixas, né? E aí com um NOI bem menor, né, nominalmente o NOI cai muito pelas vendas, se a gente deveria talvez ver uma queda também de margem EBITDA, ou se vocês também estão trabalhando em algum tipo de frente de redução de G&A da companhia para não ter nenhum tipo de desalavancagem operacional aí por conta dessas vendas. São essas minhas dúvidas. Muito obrigado. Beleza. Bom dia, Cambaúva. Então, vamos lá. Respondendo a sua primeira pergunta, qual que é a limitação que a gente tem aqui, né? A gente tem um limite pelas nossas escrituras das debêntures que a gente tem emitida de redução de capital, né? Então, o que a gente tá conversando aqui é também para ver se a gente consegue um pouco mais de elasticidade nisso em princípio, o que a gente tem negociado não teria nenhum custo adicional para a gente, né? É só uma negociação mais comercial e aqui frente a um balanço novo com uma alavancagem bem melhor, a gente não acredita que vai enfrentar problemas em relação a isso. E aí essa matemática que a gente está fazendo é justamente em relação à dívida, ao que a gente tem de recebimento em dezembro e recebimento em dezembro desse ano e do ano que vem, para poder fazer aí o cálculo de quanto que seria possível a gente distribuir, mantendo a companhia com um bom nível de alavancagem e também aí com espaço para, até como o Hector comentou, né, para ter uma opcionalidade aí de eventualmente fazer alguns outros investimentos. É, Dando um pouco aqui de time frame aqui para esse negócio, a gente acredita que assim, o nosso objetivo é que a gente consiga fazer, resolver essas questões e fazer essa redução de capital ainda dentro desse ano. Tá? Em relação ao volume, acho que a gente ainda não tem uma certeza, então também não quero dar nenhum guidance nem nada para depois não decepcionar ou não deixar todo mundo muito feliz, né? Então vamos deixar isso daqui para o momento que a gente tiver o número fechado e aí a gente faz isso daqui com brevidade aí via fato relevante. Eu vou responder uma primeira parte da sua segunda pergunta, assumindo que essa primeira já ficou respondida. Em relação ao nosso DNA, como você disse, assim, a gente não enxerga que teremos uma redução de DNA, mesmo porque o nosso trabalho ele não mudou, né? Então, apesar da gente ter vendido aqui participações dos nossos shoppings, a gestão continua com a gente, né? Então, o dia a dia operacional de todos esses shoppings ele continua com a gente. E a gente há algum tempo já vem conseguindo fazer um offset do que a gente tem de DNA com o que a gente recebe de taxa de administração. Então, isso na margem deve melhorar um pouquinho, porque a gente, com participação menor, tem uma receita um pouco maior de taxas de administração desses shops que a gente está fazendo gestão. Algum deles a gente já recebia e acabava entrando num bolso e saindo no outro, né, com um pouco de ineficiência tributária, então isso melhora um pouquinho. E de outros shoppings a gente vai passar a receber uma taxa na participação que a gente vendeu que a gente não recebia. Então, em termos de alavancagem operacional, para a gente não teve nenhuma mudança.
mesmo porque a gestão e todo o trabalho continua o mesmo, mas, em compensação, a gente já vinha num, numa batida aí de ter um G&A menos as taxas positivo, né? E isso daqui deve melhorar um pouquinho na margem. Em relação ao EBITDA, o Hector vai comentar aqui. Fala, Cambaúva, bom dia. Em relação ao EBITDA, eu acho que o EBITDA sem o ajuste de estacionamento, que a gente sempre divulga a margem EBITDA full, né, as is, e uma ex-Park Place, que é a nossa operadora de estacionamento. A margem EBITDA total, ele deve até piorar um pouquinho mesmo a margem, você tem razão, por conta da representatividade dos serviços em relação ao todo, né? A gente vai ter uma queda expressiva de receita de locação e serviço, como o Thiago falou, a gente vai manter ou até aumentar um pouquinho a receita, né? E a margem EBITDA de estacionamento é bastante baixa, porque a gente recebe toda a receita e repassa uma boa parte para os empreendimentos. É assim que o nosso balanço é feito, né? Pela a característica jurídica aqui do negócio, a gente consolida esses resultados, então a gente penaliza na margem. Quando você vê a margem ajustada, né, de estacionamento, ela deve ser um pouco melhor, sim, até porque a parte de D&A, como o Thiago falou, a gente se paga com serviço, então, tendo ativos melhores, né, com mais margem NOI, a gente tende a ter uma melhora no EBITDA. Obviamente, durante algum tempo, a gente vai ter um pouco de ajuste em D&A relacionado aos ativos, né? Então, você tem SPS com os ativos com menos locação, então você consegue renegociar algumas despesas menores, tipo auditoria, tipo negociação de despesa de taxa de administração de fundo imobiliário, nos que a gente tem fundo com ativos com PL menor. Então, acho que tem um tempinho de ajuste de D&A, sim, né, não relacionado a pessoas, mas outros custos aí de terceiros que a gente consegue reduzir ao longo do tempo e que no D0 não vai ser refletido nas demonstrações e no resultado. Mas de uma maneira geral, a gente espera assim que pelo menos o bottom line, né, lucro líquido FFO, a gente tenha margens melhores. O EBITDA tem esse detalhe aí dos serviços que realmente vai ter um pouco de penalização, né? Mas acho que no geral é isso. E até o que você falou voltando à questão das dívidas, né? Todas essas negociações, como premissa, a gente não tem nenhum FII aqui, nenhuma penalidade para você negociar eventuais waivers aqui para redução, tal. Eu acho que não tendo nenhum FII, nenhum pré-pagamento, né, não existe possibilidade da gente ter um custo relevante aqui em relação a essas negociações de dívida, tá? Acho que é isso. Tá ótimo, gente. Ficou claro. Se eu puder fazer só um follow-up rápido nessa questão da redução de capital, só para entender, né? Pelo que vocês falaram, talvez seja anunciado ainda esse ano, né? É, Todos os trâmites aí devem acontecer ao longo desse ano. Mas então, pelo que eu entendi, talvez, né? Vocês não querem antecipar qual é a potencial distribuição, tá claro? Mas assim, está contemplado também, eventualmente, uma parte, enfim, da trancha de 2025 poderia também ser antecipada para já ser distribuída esse ano, né? Pelo que eu entendi, Sim. é por aí mesmo, né? Não é Não, só a é trancha por de aí 24. mesmo. Exato. A ideia nessa renegociação é justamente a gente abrir espaço para fazer também nessa redução uma parcela do que vai ser recebido em 2025. Só em relação a timing, Cambau, a gente tem um tempo de convocação de assembleia e o tempo, né, dos credores se manifestarem, então tudo isso soma 90 dias. Então, para ter o pagamento esse ano, a gente precisa aí no início de setembro, no máximo, ter uma sinalização para todo mundo. Então, acho que não vai demorar muito para a gente abrir um pouco desses planos aí para esse ano em relação à remuneração dos acionistas, tá? Então, a gente tem aí mais uns 15 dias para fazer todo esse planejamento e execução. Perfeito, gente. Tá ótimo. Muito obrigado. Bom dia. Valeu. Bom dia.
A próxima pergunta vem de Reinaldo Francisco, investidor. Orgulhoso por mais esse resultado. Uma dúvida: assim ficará com metade da ABL? Existe a possibilidade de busca de novos shoppings? Como está a expansão do Cidade de São Paulo? Obrigada. Oi, Reinaldo, tudo bem? Bom, respondendo a sua pergunta aqui, a gente reduziu significativamente aí nossa BL própria, né? Em termos de a BL gerida, a gente manteve o mesmo nível. E eu acho que o balanço agora, como ele está configurado, né? Até a gente falou um pouquinho disso no início, ele abre espaço, sim, para a gente partir para um plano de novas aquisições, né? E aí a gente tem um discurso que a gente vem fazendo bastante tempo, né, de tentar ser oportunista. E isso daqui eu não digo nem só, acho que em relação aos shoppings, né, acho que a gente tem aí também olhado galpão logístico, escritório, enfim, a gente está bem atento às oportunidades que tem aí no mercado. E assim que tiver alguma coisa que faça sentido, a gente acredita que com esse novo balanço, a despeito da distribuição de dividendo que foi feita, a gente tem um espaço interessante aí para a gente investir em novas propriedades. Em relação à expansão do Cidade de São Paulo, a gente tem ainda algumas coisas que a gente está em negociação para poder iniciar, mas entre o final desse ano e início do ano que vem, a gente espera começar a obra dessa expansão. Tá bom? Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Tiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Bom, acho que a gente falou aqui dos principais acontecimentos passados, né? Um pouco do futuro também a gente passou. A gente acredita que a companhia, nesse formato novo, é uma companhia mais leve, uma companhia mais eficiente, uma companhia que vai gerar bons resultados aí, por conta desse novo balanço. A gente tem buscado outras oportunidades também de investimento e desinvestimento, mas com foco muito maior aí em achar, novas oportunidades para crescer a nossa BL, tanto própria quanto gerida. E a gente vai manter todo mundo informado aí dos próximos passos em relação à redução de capital e, eventualmente, aí a novos investimentos. Agradeço novamente a todo mundo. Obrigado, bom dia. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.